São Paulo voltou a jogar bem. Teve um momento de instabilidade no jogo. Às vezes ele é instável de jogo para jogo, às vezes a instabilidade é no próprio jogo. Começou muito bem e fazendo os gols, que era o grande problema da equipe, né? Criava e não fazia. Ele começou fazendo 2-0, você pode discutir, foi correta a marcação do pênalti, não foi, mas fez 1-0, fez 2-0 com o Daniel Alves, e depois, principalmente ali a partir mais ou menos dos 30 minutos, teve um momento de queda, em que a LDU dominou o jogo, não conseguiu finalizar, não foi efetivo o time equatoriano, mas o São Paulo teve problemas. Voltou melhor no segundo tempo, uma atitude muito boa, e venceu o jogo aí, se impondo mesmo, foi uma boa vitória do São Paulo, venceu com autoridade, trazendo esperança. Vai ter um jogo dificílimo agora contra o River Plate. Acredito que a classificação ainda é uma coisa dura para o São Paulo. É um grupo muito difícil com o River Plate, que enfiou 8 no Binacional. A LDU, que ganhou e é favorita, talvez para ganhar do Binacional lá. E depois, quem sabe São Paulo e a LDU briguem por uma das vagas se o River Plate confirmar aquilo que a gente espera dele. De qualquer forma, são 3 equipes ainda brigando por 2 vagas. Mas o São Paulo mostrou ontem atitude e mostrou um crescimento, dá esperança para o torcedor de que ele possa passar por essa fase de grupo. Daniel Alves jogou demais, hein? Sim. Não, Daniel Alves tem que ser lateral direito. Ele não pode jogar fora de posição. Realmente os gênios aqui no Brasil não pode, tem que ser lateral direito. Ele é lateral direito na seleção, tem que ser lateral direito. Mas e aí eu adoro o conhecimento profundo de futebol que você tem aqui no Brasil. E aí cabe um elogio ao Fernando Diniz, que ele é o treinador. Futebol no Brasil é maravilhoso. Acredito que isso tenha partido do Fernando Diniz, esse novo posicionamento do Daniel Alves, que estava jogando no meio um pouco mais na frente e não estava funcionando. Nesse novo posicionamento desse ano, ele está arrebentando. Não é de lateral não, direito. está iniciando ali no meio campo a armação. Mudou a função mas dele. daquele jeito, pertinho da área, não estava funcionando. Mudou a função dele, ele estava jogando na beirada do campo como ponta. Direito. Não, ele estava jogando como ponta. Não dava pra jogar sem ser de lateral direito. Não. Ele como ponta tava uma negação. Uma negação, ele caindo pela direita. Na beirada do campo lá. Agora nessa função, indo buscar a bola na zaga. A questão é que quando ele jogava ali pertinho da área. Agora começa a função. Meio, mas pertinho da área. Que não é de lateral direito. Ele tá indo buscar a bola. Porque eu ouvi os gênios, os profundos conhecedores aqui do Brasil dizendo que não, tem que jogar de lateral direito. Fora isso não dá. A função que ele fazia, jogando como ponta, ele tava uma negação. O ano passado, na função que ele fazia, não funcionou. Foi uma negação. Esse ano tá funcionando porque ele mudou a função. E não é lateral direito. Não. Tá bom. Mas esse ano ele tá funcionando. Mas eu ouvi que ele só podia... parabéns pro Fernando Diniz. Eu ouvi que ele só podia jogar de lateral direito. Nessa função que ele tá fazendo agora de indo buscar a bola entre os zagueiros e tal... Ontem, se eu fosse votar no melhor em campo, eu votaria nele. Ganhou na Comebol o Igor Gomes. Ganhou o Igor Gomes. Ele foi disparado o melhor. Pra mim, ele foi o melhor em campo ontem. Jogou muita bola. Mas não é de hoje. Tomou butinada ontem, hein? O que ele sofreu de faltas. Nesse ano ele tem jogado muita bola. Eu até, se fosse o Diniz, pouparia o Daniel Alves no jogo de sábado no Clássico, porque ele não é mais um garotinho, né? E o que ele tá correndo, olha... Jogou muito, e ele jogou não demais. De jogo não, ele vai para todos os jogos. Você vê o índice de passes acertados dele. Olha o nível do nosso outro futebol. nível. O Daniel Alves é outro tipo, ele tá nível, fora de lugar. Ele tá fora de lugar. Não, mas como ponta não dava, Flávio. Como que ele quiser. Como ele quiser, não. O que aconteceu? O ano passado ele se acertou era um peixe fora d'água ano passado. Um jogador desse, no nível de jogo que nós temos aqui, ele vai jogar. Vai jogar no meio, vai jogar vai se acertar. Ele vai se ajeitando. Ele é muito superior a todos os outros. O nível dele é outro mundo, é outro, como diria Jorge Jesus, é outro patamar. Né? Ele vai, negocinho aqui um pouquinho mais ali, só vai jogar de lateral direito. No Brasil, ele vai jogar onde ele quiser. Ele vai se ajeitar, porque ele é muito acima da média. Muito. Não dá para o nível de jogo dele. Ele tá fora do lugar. Ele devia estar disputando Champions League, não Libertadores. Aqui ele vai jogar sempre. Ele vai ser sempre um absurdo, muito maior que os outros. Viu, Flávio? O Daniel Alves realmente é um patamar bem acima, o índice de acerto dele é fantástico, é um jogador que, enfim, para o grupo é muito bom. O Igor Gomes também tem jogado muito bem. Aliás, eu já venho falando há tempos, o São Paulo está jogando muito bem.
O jogo do São Paulo é um jogo bom de se ver, é um jogo agradável de se ver, o estilo de jogo do São Paulo. Há muito tempo não jogava dessa forma, tem jogado um futebol vistoso e agora começou a ser um futebol também objetivo, porque ontem, ao contrário do que foi na partida com o Binacional criou bastante, mas não fez. A finalização agora, pelo menos as bolas estão entrando. Então, se o São Paulo continuar nessa toada, tem aí uma boa perspectiva pela frente. Eu estou gostando de ver essa filosofia aí, pelo menos até esse momento, né? Vamos ver, né? Depois pode degringolar a coisa, mas no momento a fase é muito boa do São Paulo. Eu estou gostando do que estou vendo aí, dessa filosofia do Fernando Diniz. São Paulo vai precisar buscar alguma coisa ou em Quito ou em Buenos Aires. Sim. Se ele não fizer isso, se ele ganhar só os 3 jogos aqui, não dá. Perdidos exatamente. E como ele perdeu ponto para aquela coisa lá, ele vai ter que buscar em algum lugar, né? Porque os dois não devem ganhar. Lógico. Porque o Binacional voltou pro lugar dele. 8-0, então voltou pro lugar dele. Eles vão ver que tem que matar o jogo. A única coisa é que o que argentino pipoca em altitude é um negócio. Eles perdem todas em altitude. Sim. O River, ainda que é um galinhão, é capaz de perder alguma coisa lá. Mas é verdade, eles morrem de medo. Eles jogam na altitude, eles têm medo. A seleção argentina tomou de 6 da Colômbia, né? Da Bolívia. Eles perdem toda hora. Então a chance é essa. A gente não acredita, mas se River Plate e LDU perderem pontos lá pro Binacional. Mas em todos o São Paulo precisa fazer a parte dele. Precisa tirar algum ponto ou na Argentina ou em Quito. Dá? De qualquer forma, vai decidir com o River Plate e a LDU. Eu acho mais plausível tirar ponto da LDU. Tá certo que a partida com o River vai ser de portões fechados, né? Não, mas isso aí pouco importa. Também acho. Não muda nada. Mas a torcida veio lá pra jogar. Não é do River, pô. O River veio pra jogar, né? Então o São Paulo tem o River não, exatamente. Então é jogo. Dá jogo. E o bom pro lá também o jogo aqui também não vai ser fácil pro São Paulo pra ganhar. Aqui já vai ser bem complicado. Torcida é uma coisa muito importante quando você tá ganhando. Quando você tá perdendo, ela enche o saco. A não ser que seja do Boca. Não, mas os argentinos... A torcida do River vai começar não é do Boca. Essa Boca é Boca. Eu também acho, mas mesmo assim, né, a torcida do River Plate é melhor que qualquer torcida aqui do Brasil e disparado. Olha que idiota, meu. Não dá pra comparar, isso é fato, é número. Dado objetivo, né? Pode invadir a tela, não colocar a mão na testa dele pra ver se as torcidas argentinas são melhores que as torcidas brasileiras, isso é um fato. Não tenho nenhuma dúvida disso também. Eu também não. Aqui são todas iguais. Você pode então faz o seguinte, terça-feira é que não vai ter torcida. Quando tiver um jogo lá, vocês vão lá e sejam engravidados por um argentino, vocês dois. Olha, tanto faz, você aqui, não importa a torcida que tá, porque eles cantam todos. Olha só, olha como é que é a torcida aqui. Eles são tão criativos que eles cantam todos a mesma musiquinha. Tudo igual, não muda nada, é sempre igual. Ô, não sei o que, eu sou. Aí é sempre aquela mesma bobagem. O Boca tem vários. É o maior, não sei o que no Brasil. Sempre igual. É tudo igual, tudo a mesma porcaria. Aliás, é tudo a mesma porcaria. O Boca, ele, só para sua informação, eles têm autores. Os grandes artistas lá da Argentina, todos eles têm os seus times, eles jogam abertamente com o time que eles torcem. E eles fazem as músicas deles, já fazem as versões para que os times cantem. O Roberto Carlos vai lá para lançar CD, novas músicas. O Roberto Carlos vai lá na torcida da Boca para fazer. Roberto Carlos nem aqui fala de futebol, imagine lá. Sobre o São Paulo, Flávio, Zé falou do momento de instabilidade, mas tem uma diferença agora do São Paulo. O que demonstra a evolução. Mesmo no momento de instabilidade, o Volpi não foi incomodado como era antes. Isso demonstra evolução quando o time encaixa. Os caras falam, você só mete o pau no Diniz. Não é isso. As ideias do Diniz, elas sempre agradam do meio. Estou falando do meu ponto de vista, do meio para frente. Eu o criticava que ele sempre tomava gol, o São Paulo dava 20 chutes e perdia. Agora não, você percebeu que ontem o Volpi não saiu como melhor em campo? Claro, ele foi substituído, mas estou dizendo, enquanto ele esteve em campo e o Perry não pegou na bola, pegou para bater um chutão para frente. O Perry ficou 35 minutos em campo, não pegou na bola. Ajuste de time é uma coisa que demanda tempo. Exato, você entendeu? Por isso que eu não jogo pela janela o Thiago Nunes. Tem muita gente, e tal. Se não der tempo para ele, não tem jeito. Claro, se ele for perto do Palmeiras, o Corinthians não classifica, dificilmente ele vai ficar lá no Corinthians. Mas se você tem que dar tempo pro cara fazer uma adaptação. Sim. A do Diniz não é tão radical como a do Corinthians. O Corinthians tem uma filosofia de jogo desde 2008. Mas o Diniz não tá mais tempo aqui dos paulistas, né? O ano passado foi ruim o trabalho dele. Não, eu tô falando de adaptação de jogo. Tô falando em aproveitamento, você encaixar jogo. Não, encaixar jogo Sim. É muito complexo. Defensivamente, é muito complexo. Ele tinha mais dificuldade. Do meio, ele sempre chegou no gol adversário, mas ele sempre tomava gols. E ontem, quando o São Paulo teve essa instabilidade,
o goleiro dele não foi incomodado. Pode ver. Sabe o que é isso, O adversário teve a bola e tal, mas não ficou sabe o que é isso? importunando o São Paulo. É uma questão de confiança. O Osório falava muito que Também. os zagueiros, principalmente, e aí não é só o de São Paulo, não. Falava em geral, aquela observação, né? Que aqui é muito difícil, por filosofia, o zagueiro subir para tapar o buraco. Quando você está lá na frente empurrando, todo mundo tem que subir. É um risco, claro que é um risco. Mas se você tiver com todo mundo subindo, você já abafa o cara lá na frente. Dificilmente ele tem condição de levantar uma bola e meter. O zagueiro aqui, por treinamento, pela filosofia medrosa que a gente teve no Brasil nos últimos tempos, o zagueiro instintivamente ele voltava. No que ele voltava, ele dava espaço. O cara recebia a bola, né? E recebia com calma para levantar e meter pro atacante que sai em velocidade contra um jogador E claro tá que tudo demanda treinamento, repetição, e sequência principalmente de você trabalho. ganhar confiança para fazer isso. Que o cara faz no intuitivo. E a ele recua no instabilidade é intuitivo. tanta que você, por exemplo, São Paulo ontem foi instável durante o jogo, mas no todo ele foi muito bem. Agora, São Paulo fez 2 jogos pela Libertadores. Um em que ele foi mal e um Meio em que tempo ele foi mal bem. lá, né, Zé? Meio Meio tempo tempo só. ele foi mal lá. É, o primeiro podia tempo ter feito sem 3, fôlego. 4 o primeiro sem tempo fôlego. era para fazer Com 3 a balão de 0 oxigênio. e aí não funcionou o centroavante, que teve 2 chances para meter a bola na rede e não meteu. Aliás, Teve ontem não, mas teve olha, de novo o e jogo- não o meteu jogo do a bola Binacional, pra fase dentro. tá- A Agora, derrota do viu, Binacional Flávio? não se justifica. Não, só queria É o time de concluir. várzea. Não, O time não, de várzea que joga na altura. Mas eu só o time queria de várzea, concluir pelo amor de Deus. que a pergunta fica. A instabilidade vai prosseguir? Não Próximo pode, jogo né? é o quê? É o São Paulo contra o LDU ou o São Paulo Cada contra vez o ela Binacional? tende a diminuir, mas eu acho que a instabilidade ainda persiste. O Tietê Eu acho que começou a jogar bem. Não pode Era um ser cara instável muito contra o River Plate criticado. não, meu amigo. O Tietê foi muito criticado, é um cara que começou a jogar bem. Eu gosto muito desse posicionamento dele entre os zagueiros. Só precisa que ele é um desencantar cara o Pablo, né? Esse Então, precisa mas uma hora desencantar. sai. O Mas Pato o chegou numa Diniz tá situação dando da gente, confiança até eu ainda jogar pra toalha. Tem que arrumar Então, uns jogos treinos aí contra uns times bem Mas tava fraquinhos aí, perdendo gol pra contra escalar aquele o fraco, Pablo né? pra ele fazer uns 10. Vamos pro intervalinho? A gente Ganha volta já moral. já. Jovem Pan News. Jovem Pan.